Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Agora os discípulos se aproximam do Senhor no versículo 3 de Mateus 24. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular. Então isso aqui não é a multidão, não. Dizendo: dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. É importante entender aqui que são 3 perguntas, que eles fazem. Primeiro, eles querem saber quando o templo seria destruído, que é a primeira coisa que o Senhor falou um pouco antes, Depois eles querem saber que sinal haveria da vinda de Cristo ao mundo, sinal sobrenatural. O que aconteceria? Teria um terremoto? Teriam luzes no céu? O que aconteceria? Porque antes dele vir estabelecer o seu reino na terra, vencer os inimigos de Israel, estabelecer o seu reino, certamente teriam sinais. E depois eles perguntam também quando seria o fim, sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Seria a terceira pergunta que estaria conectada à segunda. E aqui é importante entender que a tradução o fim do mundo, ela em diferentes versões, você encontra diferentes traduções. Por exemplo, a versão atualizada, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Na versão do Darby, ele fala e da consumação da era. Então não é o fim do mundo, não é quando o mundo acaba, não é quando explode o planeta Terra ou alguma coisa assim. Não queira fazer um filme de desastre sobre esse fim do mundo aqui, porque não é o fim do mundo, é o fim de uma era. Porque assim que Cristo viesse e estabelecesse o seu reino, terminaria uma era de perseguições, de sofrimento, e começaria uma era áurea, com Cristo reinando. E aí o Senhor dá algumas pistas, Primeiro ele fala, Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Isso sempre aconteceu, isso continua acontecendo, toda hora. Você liga a TV, tem um Cristo lá sendo entrevistado, tem um maluco aí que inclusive se veste, põe até uma coroa de espinhos, deve ser espinho de isopor aquilo, E aí teve até um comediante aí que fez uma entrevista, e ele sentou na mesa do lado do comediante, e o comediante falou assim: olha, você toma um vinho? Você gosta de tomar vinho? Ah, eu gosto de tomar vinho. Ah, então tá bom, vamos servir um vinho para você. Daí colocou 2 cálices na mesa, abriu uma garrafa de água e encheu os 2 cálices com água, Só para fazer graça em cima do falso Cristo. Então tem muitos, inclusive esse é mais um palhaço do que um perigo, Porque teve muitos que se declararam ser o Cristo, E arrastaram multidões. Aquele Sun Myung Moon, que criou aquela seita na Coreia dos Munitas, ele dizia que ele era a reencarnação de Jesus. Nunca entendeu que Cristo não precisa reencarnar, porque ele ressuscitou, Aquele outro também que levou um monte de gente ao suicídio, aquele Jim Jones, ele se dizia também um Cristo. Então todos esses daí vêm e deveriam estar internados num sanatório, e quando não dizem que são Napoleão, eles dizem que são Jesus. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então o engano está relacionado à religião e ao nome de Cristo.
Lá no capítulo 7 desse Evangelho de Mateus, o Senhor já deu umas pistas daqueles que viriam dizendo: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo. E o Senhor fala: naquele dia, eu direi: nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Então são pessoas que adotam o nome de Jesus, ou diretamente, ou para se declararem Jesus, não é? Ou para dizer que estão fazendo as coisas com o poder do Senhor aqui na terra. Está cheio disso. Liga a TV, você vai ver lá, já tem uma meia dúzia lá fazendo isso, dizendo que estão fazendo milagres e uma série de coisas. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Então, não são pessoas que enganam dizendo assim: não, Jesus não existe, Deus não existe. Não, esses, claro, também estão enganados e enganam, mas são justamente aqueles que vêm em nome de Jesus. Esses que enganam mais. E depois ele fala de outros eventos que aconteceriam e que ainda não eram o fim. E ouvireis de guerras, no versículo 6, e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis. Não vos assusteis. Pega essa frase e cola em cima da tela do seu computador ou cola na tela do seu celular, para não dar ouvidos a esses picaretas que aparecem hoje pregando sinistroses, né? Falando coisas horríveis e falsas profecias, e que o mundo está acabando, e que vai morrer todo mundo, e vai ter isso, vai acontecer aquilo. Fuja desses caras também, porque o Senhor deixa muito claro: não vos assusteis. E isso aqui ainda ele estava falando para judeus, dentro do contexto do judaísmo. Mas se você vai lá para 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ele fala assim no versículo 1: olha, irmãos, rogamo-vos, Paulo está falando aqui, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como vindo de nós, como se o dia de Cristo, ou o dia do Senhor, que seria aqui a tradução melhor, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ou seja, o dia do Senhor é quando Cristo vem para reinar, vem para estabelecer o reino, julgar as nações e toda uma série de coisas que vai acontecer. Mas o que ele fala para os cristãos aqui? Não vos perturbeis, não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, quer por vídeo do YouTube. É isso que ele está querendo dizer. Não tinha YouTube ainda aqui. Mas basicamente é isso. E eu vejo todos os dias alguém me manda um vídeo de algum pastor, de algum pregador, que é basicamente aterrorizando. Os caras são especialistas em fazer terrorismo psicológico. Então o Senhor não quer que o cristão viva de sobressalto, mas quer que ele viva na confiança de que nada vai acontecer fora daquilo que ele tem para acontecer e que está sob o controle dele. Mas então, voltando lá para Mateus 24, ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Olha, quando é que nós não ouvimos de guerra? Quando é que nós não ouvimos de rumores de guerra? O mundo foi sempre assim. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério, é importante que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio das dores. Aqui ele está falando especificamente dos 3 anos e meio da grande tribulação, os primeiros 3 anos e meio, que são chamados de princípios das dores. E aí a segunda parte é quando entra a grande tribulação propriamente dita, né? E aqui ele fala mais também: então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Pensa assim, ele está falando aqui, ele está dirigindo aqui essa palavra
não é a cristãos, ok? A igreja ainda não tinha sido formada. Ele está dirigindo isso aos seus discípulos judeus, que representavam ali naquele momento o pequeno rebanho, o pequenino rebanho do Senhor, que vai se levantar da grande tribulação e vai sofrer tudo isso. Isso é o que vai acontecer. Isso aqui é profético, isso aqui ainda vai acontecer. Claro que os cristãos são odiados de todas as nações por causa do nome de Cristo, cristãos são mortos, cristãos são atormentados, mas isso ainda não é o que está tratando aqui. Isso aqui é uma profecia que ainda está para se cumprir. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. E aqui entra um versículo que tem confundido a cabeça de muitos cristãos. Muitos. Então se eu não perseverar, eu sou perdido? Não, filho, aqui é o seguinte, está falando o quê? De perseguições, de guerras, de mortes, que antecedem o estabelecimento do reino de Cristo na terra. Quem passar por tudo isso, perseverando para ficar vivo, é isso que significa esse perseverar aqui. E até o fim perseverar, para se manter vivo, será salvo. Não está falando de salvação da alma aqui, está falando de salvação do corpo. E basta você descer um pouquinho na sua Bíblia, no versículo 22, para entender isso. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Então, essa é a salvação da carne. Aquele que perseverar até o fim, sobreviverá, ficará salvo, não morrerá. É isso que ele está querendo dizer aqui. Aí você vai lá para o versículo 22 e vê que o Senhor vai precisar abreviar esses dias, senão nenhuma carne se salvaria. Nem aqueles que perseverassem até o fim, porque eles não iam aguentar também. Então o Senhor vai abreviar esses dias de sofrimento, de perseguições e tudo mais. E se você ainda tem dúvidas de que isso aqui não é para a igreja, leia o versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Nós não pregamos o evangelho do reino. O evangelho do reino foi pregado por João Batista. Arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. Foi pregado pelo Senhor Jesus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E algumas versões falam assim, o reino de Deus está dentro de vós. Está errada essa versão. A correta é, o reino de Deus está entre vós. Porque o rei estava aqui na terra, e obviamente o reino estava aqui na terra, em mistério ainda, mas entre os discípulos, mas não dentro dos discípulos, porque do coração do homem não sai nada de bom, a gente sabe disso. Alguns usam até essa tradução errada para construir toda uma doutrina em cima. Procure dentro de você o reino, olhe para dentro de si, lá está o reino de Deus. Bobagem, confusão só, confusão. Então o evangelho do reino foi pregado por João Batista, anunciando que o reino viria. Foi pregado pelo Senhor Jesus, foi pregado pelos discípulos, pelos apóstolos ali, e voltará a ser pregado. Hoje nós não pregamos o evangelho do reino, pela mesma razão que nós não batizamos como João Batista batizava. João Batista batizava para arrependimento. Batizava quem? Judeus, porque os judeus tinham se afastado da lei de Deus, precisavam se arrepender, e os que iam se arrependendo e eram batizados por João Batista. Mas esses mesmos, mais tarde, que se converteram a Cristo, foram batizados de novo, em nome de Jesus, porque o batismo de João não era um batismo cristão. Ok?
São tantos erros que dá para a gente corrigir nesse capítulo aqui, porque a cristandade tomou caminhos totalmente errados. Então, hoje nós não pregamos o evangelho do reino, nós pregamos o evangelho da graça. Nós não dizemos assim, arrependei-vos porque o reino de Deus é chegado. Não. Nós dizemos, crê no Senhor Jesus e será salvo. Essa é a mensagem que o cristão leva hoje. O argumento dos que ensinam que os cristãos vão passar pela grande tribulação é que em toda a história do cristianismo, os cristãos passaram por perseguições. Outro dia um me escreveu indignado. Como é que você não acha que nós não vamos passar pela tribulação? Nós temos que passar pela tribulação, sim. Todo cristão tem que passar pela... O cara, quase que dá vontade de você mandar uma bomba para ele e falar assim, olha, top, acende aí, senta em cima, que você vai sentir a tribulação. A ideia é totalmente furada, porque se você analisar que então os cristãos precisam passar pela tribulação, porque na antiguidade eles também passaram, então peraí, e um cristão que morre? Tem lá uma irmã velhinha, idosa, passou a vida inteira tranquila, em oração, cuidando dos filhos e tudo mais, e morreu de morte morrida, morreu de alguma enfermidade ou qualquer coisa, ou de velhice, né? Puxa, ela não passou pela tribulação. E aí, como é que fica? Ela fica menos purificada do que os cristãos que passariam pela grande tribulação? Essa ideia de que alguns vencedores não passarão, mas os menos vencedores ou perdedores teriam de passar para purificar os seus pecados, ela nega justamente o sacrifício de Cristo. É um como é que chama aquele negócio que os católicos inventaram lá? É o purgatório. É um purgatório evangélico. É o purgatório evangélico. Precisa passar pela grande tribulação para purgar os pecados que não ficaram purgados. Tem nada a ver com purga, que a gente fala aqui no interior, hein, gente? É purgar como quando você espreme uma ferida para sair o pus. Isso que é purgar, não é pulga falado em caipirês. Então, não tem base, não tem fundamento tal ideia, porque deprecia a obra de Cristo, e outra, dá ao crente alguma coisa de que se gloriar. Eu passei pela grande tribulação, eu suportei tudo, arrancaram minhas unhas, mas eu fiquei firme. Não, é cômico, né? É cômico até, porque a Bíblia deixa muito claro, lá em Apocalipse 3, versículo 10, o Senhor fala assim para os cristãos em Filadélfia, né? A carta aos cristãos de Filadélfia: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tribulação ou da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. E nós cristãos não estaremos mais habitando na terra nesse momento. Já teremos nos mudado para o céu. E tem uma outra passagem também, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, diz assim: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Aqui não está falando do juízo final. Aqui está falando dessa ira futura que vai cair sobre a terra na grande tribulação. Então, ele nos livra. Então, não estamos destinados a passar por isso. E mais uma, em 1 Tessalonicenses 5, versículo 9, que diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós não estamos reservados para passar por uma grande prova que vai cair sobre esse mundo, porque nós já temos a promessa e a certeza do arrebatamento da igreja. Essa semana alguém falou assim: na Bíblia não tem arrebatamento.
Aí eu disse para ele, assim, então faz assim, ó, volta lá para a livraria onde você comprou sua Bíblia e pede outra, porque a sua está faltando páginas. Está faltando a página de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, que detalha o arrebatamento. Está faltando a página de 1 Coríntios, capítulo 15, onde fala que num abrir e fechar de olhos, né, seremos transformados. Isso é arrebatamento, não é? Então, muitos hoje estão tão apegados ao ensino errado que receberam, começando pelo não entendimento de que igreja não é Israel. E tudo que vem nos evangelhos está falando a respeito de Israel, tudo que vem profeticamente. O capítulo 25 também será profético, depois quando chegarmos lá, né, de Mateus 25, também é profético, também são coisas futuras, coisas que vão acontecer futuramente. Então, fica tudo muito simples. O melhor exemplo que eu acho é o seguinte: abotoar a camisa. Quando você erra o primeiro botão da camisa, a camisa inteira fica torta. Todos os outros botões ficam abotoados em casas erradas. E assim é a teologia da maioria das agremiações cristãs, porque começaram abotoando a camisa na casa errada, considerando que a igreja seja um Israel 2.0, que a igreja seja um reavivamento de Israel. Não é. Não é. Por isso que era um mistério. Por isso que Paulo fala da igreja como um mistério que não foi conhecido dos profetas do Antigo Testamento. Um mistério, então, se foi revelado esse mistério, vamos ver o que foi revelado nesse mistério. Não vamos querer juntar com o Antigo Testamento como se fizesse parte do Antigo Testamento. Não faz. A igreja não tem nada a ver com o Antigo Testamento. A igreja é celestial em sua origem e em seu destino. Israel é terrenal em sua origem e em seu destino. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.